Em 2019, um grupo se reuniu para aprovar ou rejeitar questões do Enem. Até a Mafalda, conhece a Mafalda, né? Personagem de tirinha argentina, foi censurada do exame de 2019. Tá aí, ó, ela na tela. Vamos conversar com quem apurou essa informação, o repórter Luigi Maza, da revista Piauí. Luigi, boa noite para você. É um prazer falar contigo aqui no UOL News. Conta mais dessa sua apuração, o que ocorreu efetivamente no Enem de 2019 em relação a essa aprovação e rejeição de questões. Hein, Luiz? Boa noite. Boa noite, Diego. Obrigado pelo convite. Pois é, né? 2019 foi o primeiro ano do governo Bolsonaro. A existência dessa comissão de censura que a gente relata na matéria já era conhecida. Quer dizer, na época, o primeiro presidente do INEP sob Bolsonaro foi Marcos Vinícius Rodrigues, um nome indicado pelos militares para assumir a pasta, é um cara especializado em administração, nunca tinha trabalhado com educação dessa forma na vida e assumiu a presidência do INEP. E ele instituiu essa comissão de censura que durante 10 dias se reuniu em março de 2019 para analisar o banco de itens do INEP. Eles dizem ter analisado mais de 5 mil questões, algumas pré-testadas, outras ainda não pré-testadas, mas já aprovadas pelos servidores e pelo corpo técnico do INEP. E dessas 5 mil barraram 66 questões, entre elas a Mafalda, como você bem mencionou, e tantas outras com justificativas bastante questionáveis e muitas vezes exóticas, né? Como eu falei, isso já era conhecido. O que a gente trouxe de novo nessa história, e que não se sabia até então, são os detalhes a respeito das questões que foram censuradas. Não se sabia até então porque as questões nunca foram divulgadas, elas não podem ser divulgadas porque elas não foram excluídas do Banco Nacional de Itens, elas só foram barradas da prova. Então, no futuro, pode ser que elas sejam reabilitadas e voltem a aparecer no Enem. Então, elas estão sob o sigilo do Banco Nacional de Itens. Por isso, a gente não tem acesso a essas questões. No entanto, os servidores do INEP fizeram um contraparecer, os servidores que cuidam diretamente do Enem, eles, na época, em 2019, fizeram um contraparecer pedindo a reabilitação dessas questões, argumentando que a questão da Mafalda, ela tem um objetivo pedagógico. Você não pode cortar simplesmente uma questão dessa. Assim como todas as outras questões, como as relacionadas à ditadura, né? 6 questões que falavam de ditadura foram censuradas por essa comissão formada pelo INEP, tantas outras sobre história, geografia, que eles acusavam. A comissão de censura avaliava que tinha uma leitura direcionada ou direcionamento de pensamento. A partir desse contraparecer, que até então não tinha sido divulgado, a gente conseguiu apreender alguns detalhes sobre o que incomodou o governo Bolsonaro, né, os itens que estavam do Banco Nacional de Itens e que poderiam ter feito parte da prova do Enem de 2019, e não só de 2019, até hoje, né? Essas questões continuam barradas. Entre elas, questões que traziam poemas do Ferreira Goulart, do Paulo Leminski, do Manuel de Barros, Ô, música do Luigi, Chico Buarque e muitas outras coisas que a gente não sabe. Mas o, diga lá. conte- o conteúdo dessas questões, basicamente, a gente tem acesso ao que teria causado esse incômodo a essa comissão e ao governo Bolsonaro? Justamente, a gente não tem acesso às questões em si. A Sim. gente, a partir dos argumentos que os servidores opuseram à censura, a gente consegue entender alguns detalhes. Foi o caso da Mafalda, porque os servidores eles relatam, eles descrevem a tirinha da Mafalda e a partir dessa descrição a gente conseguiu entender qual era a tirinha. Mas os temas são vários, assim, alguns são óbvios, conhecendo o governo Bolsonaro, como incômodo com ditadura. Tem uma observação dos censores pedindo para substituir ditadura por regime militar. Mas tem casos mais exóticos, assim. Mesmo uma questão que falava sobre o uso de camisinha para prevenir a AIDS foi censurado, com a alegação de que gerava polêmica desnecessária. Uma outra questão que falava sobre como que nos presídios brasileiros a hanseníase se prolifera com facilidade por causa das más condições, das celas e tudo mais, foi barrada também porque geraria polêmica desnecessária com relação ao sistema penal. Uma questão que falava de Palestina foi censurada porque gerava polêmica. Agora eu não lembro exatamente qual foi a ligação dessa, mas se eu não me engano era leitura direcionada de geografia. Essa apareceu algumas vezes também. Então são temas diversos. Uma questão que mostrava uma foto da Marcha das Vadias, ou seja, uma questão sobre feminismo, apresentando esse contexto político na prova de ciências humanas, que é um assunto importante, foi barrado, porque gerava polêmica desnecessária. Então a gente conseguiu pegar esses fragmentos de informação sobre o que incomodou o governo Bolsonaro. As questões em si a gente não teve acesso, e nem pode ter, enquanto elas estiverem no Banco Nacional de Itens. É. Mas é bastante claro quais foram os pontos sensíveis para o Enem na visão do governo Bolsonaro.
Vamos combinar aqui, polêmica desnecessária gerada praticamente todos os dias, mas pelo governo Bolsonaro e pelo presidente, como, por exemplo, em temas relacionados à vacinação, ao combate à Covid e outros temas que não devem ser colocados em polêmica. Esses não, são temas que você mencionou aí, que fazem parte do currículo de educação, que é importante que os jovens e os estudantes debatam e sejam perguntados também.